Bom dia. Nós vamos começar a próxima palestra, Supercondutividade de alta temperatura em materiais quânticos fortemente correlacionados. O palestrante é o professor Hermann Freire. O professor Hermann Freire, ele tem graduação, mestrado e doutorado pela UNB. Em 2007, ele fez o primeiro pós-doutorado no Instituto Max Planck, na Alemanha. Em seguida, ele fez um segundo pós-doutorado na Universidade Johann Wolfgang von Goethe. Em seguida, em 2009, desde 2009, ele é professor na UFG, Instituto de Física. Entre 2013 e 2014, ele foi professor visitante no MIT. As áreas de atuação dele, ele trabalha com supercondutividade de altas temperaturas, sistemas fortemente correlacionados, transições de fase quântica, aplicação de grupo de normalização e teoria de transporte. Então, é um prazer ter o professor Hermann Freire hoje aqui. E, com isso, podemos começar a palestra. Obrigado, Hermann. Obrigado, Vanildo. Está funcionando aqui, né? Então, vamos começar a nossa palestra. Então, a minha palestra é sobre supercondutividade de altas temperaturas em materiais quânticos, né? Eu vou começar um pouco falando sobre o que são materiais quânticos, mas vou aproveitar também a ótima palestra do professor Adalberto Fazio, né? E mostrar como que a supercondutividade de alta temperatura se insere dentro desse contexto, tá? E como que está a pesquisa nessa área de pesquisa recentemente. Então, vou começar falando brevemente o que são materiais quânticos, tá? Depois eu vou falar sobre a descoberta da supercondutividade convencional, feita por Camille Ons em 1911. Vou falar um pouco sobre a teoria BCS, que é a teoria microscópica que explica o mecanismo responsável pela supercondutividade convencional de baixa temperatura, tá? Em seguida, eu vou falar também um pouco sobre aplicações tecnológicas desses materiais. Depois, eu vou falar sobre a descoberta dos chamados supercondutores de alta temperatura. Aqui eu vou falar um pouco sobre líquidos de não ferro, fase metal estranho, dentro desse contexto. Por fim, eu vou falar brevemente sobre algumas teorias da supercondutividade e vou terminar minha palestra com algumas conclusões. Então, primeiro, definir o que são materiais quânticos, né? Então, todos os materiais são quânticos, óbvio. No nível microscópico, eles são descritos pela mecânica quântica. Então, para materiais, sistemas macroscópicos, eu vou ter que resolver uma equação de Schrödinger para alguma coisa n da ordem de 10 a 23 partículas. Então, teria que resolver essa equação de Schrödinger. É uma equação diferencial e acoplada. Resolver essa equação vai ser muito difícil, porque o espaço de Hilbert cresce exponencialmente com n. Então, o que a gente faz? A gente reescreve o modelo em termos dos chamados graus de liberdade relevantes, tá? Que, no fundo, é uma teoria quântica de campos efetiva. Tá? E, a partir disso, a gente tem vários conceitos importantes que surgem naturalmente, que são chamados fenômenos emergentes. Então, você pode ter fases com quebra de simetria, tá? Você pode ter novas excitações, que envolvem um número macroscópico de graus de liberdade, que não existem, assim, rigorosamente falando, microscopicamente, mas ele emerge num contexto macroscópico. Você pode ter fases com ordenamento topológico, excitações fracionalizadas e assim por diante. Então, o que são materiais quânticos? Coloquei minha definição aqui. Então, são materiais que exibem propriedades físicas fundamentalmente quânticas, ou seja, que não tem nenhum análogo clássico ou semiclássico, tá? Em escalas macroscópicas. Então, alguns tipos de materiais quânticos são materiais que exibem vários tipos de ordenamentos topológicos ou com quebra de simetria, tá? Devido, por exemplo, a fortes correlações eletrônicas. Você pode ter também fases eletrônicas com emaranhamento quântico, e, como o professor Fazio falou, você pode ter também estados de superfície robustos, que independem de desordem, que dependem somente da topologia da função de onda desses sistemas. Então, aqui eu extraí uma arte aqui desse jornal Journal of Physics, The Applied Physics, uma edição especial de Quantum Materials. Eu gostei dessa arte porque ele mostra aqui todas as linhas de pesquisa que englobam
essa área de pesquisa que são os quantum materials. Então, aqui, o professor Fázio falou sobre a parte de topologia. Tá? Você tem também fases eletrônicas com emaranhamento quântico, você tem também fases em que você tem fortes interações de muitos corpos, interações spin-órbita, correlações quânticas. Aqui, os sistemas. Então, você pode ter grafeno, você pode ter semimetais de Weyl, isolantes topológicos, metais topológicos, supercondutores topológicos, férmions de Majorana, tá? Líquidos quânticos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e supercondutores, tá bom? Então, esses materiais eles têm enormes potenciais de aplicação tecnológica, e nessa apresentação eu vou focar nesses dois tipos de fenômeno emergente, que é a supercondutividade e os chamados líquidos de não Fermi. Tá? E eu vou mostrar por que esses dois fenômenos são interconectados. Então, primeiro eu vou começar com a descoberta da supercondutividade convencional. Né? Descoberta do Caméléons em Leiden, né? Na Holanda. Tá? Essa descoberta foi feita em 1911, quando ele estava medindo resistividade no mercúrio. Né? E o Caméléons ele foi o primeiro físico a conseguir liquefazer o hélio. Então, ele fez o experimento de liquefez o hélio, né, em 1908. E aí, em 1911, ele começa a fazer medidas de propriedade de transporte em alguns sistemas, em particular para ver qual é o comportamento da resistividade em baixas temperaturas. Tá? E aí ele nota que, em altas temperaturas, o metal ele se comporta, né, como um metal normal, essa dependência é um T ao quadrado, eu vou falar um pouco sobre isso depois. E, repentinamente, essa resistividade ela cai e ela vai para zero. Aí você pode perguntar, é aproximadamente zero? Não, é zero mesmo. Ela é zero, ou seja, você não tem nenhuma perda por efeito Joule nesses materiais. Tá? Se você induzir uma corrente numa espira supercondutora, ela vai fluir nessa espira para sempre. Tá? Só que esse fenômeno se manifesta em baixas temperaturas na faixa do hélio líquido. Aqui eu coloquei essa faixa aqui de 4 Kelvin. Tá? Essa foi a descoberta original do ONS. Um pouco depois, né, o Meissner fez uma descoberta também que esses materiais supercondutores, não só eles têm propriedades elétricas interessantes, mas também têm propriedades magnéticas interessantes. E uma propriedade importante é chamado efeito Meissner. Tá? O que é o efeito Meissner? O efeito Meissner, se eu aplico um campo magnético no material supercondutor, ele basicamente expele essas linhas de campo. Então, no interior do material supercondutor, o campo é nulo. Tá? Então, você diz que um supercondutor é um diamagneto perfeito. Tá? Por que isso ocorre? Porque, na verdade, existem correntes de superfície aqui, no material supercondutor, que essencialmente anulam o campo magnético no book do material. Tá? Como essas correntes persistentes, elas fluem para sempre, então o campo magnético vai ser sempre nulo no interior do material supercondutor. Tá bom? E isso está relacionado, por exemplo, com o fenômeno de levitação magnética, que vocês certamente já viram em algum lugar. Né? Se você coloca um supercondutor em cima de um ímã, né? Ou o contrário, você pode colocar um ímã em cima de um material supercondutor, que parece ser o caso aqui, uma vez que isso aqui está resfriado, né? Ele repele um ao outro, porque essas correntes persistentes de superfície, elas fazem com que os polos, né? Por exemplo, o polo aqui fique um polo norte, aqui norte também, ou sul e sul, e eles se repelem mutuamente. Tá bom? Isso faz com que o material supercondutor levite magneticamente. Tá bom? É interessante notar aqui que vários físicos teóricos, os físicos mais brilhantes do século XX, tentaram explicar o mecanismo microscópico da supercondutividade convencional e não conseguiram. Né? Vocês vão ver que passaram 46 anos desde a descoberta da supercondutividade até a descoberta da teoria microscópica. Depois eu vou mostrar que a gente está numa situação muito semelhante atualmente no contexto de outros materiais. Então, algum desses físicos, por exemplo, Albert Einstein tentou, mas ele tentou bem no iniciozinho. A mecânica quântica nem estava desenvolvida ainda, então não tinha como ele resolver o problema. Tá?
O Niels Bohr também tentou, não conseguiu. Heisenberg tentou. Felix Bloch também tentou, não conseguiu. Brillouin, Ralph Kronig. O Feynman, perguntaram para ele, teve um período na carreira dele, meados da década de 50, que ele passou um tempo sem publicar. E aí perguntaram, por que você não publicou nessa época? Ele falou, eu estava tentando resolver o problema da supercondutividade e não consegui. Então, isso é só para mostrar o quão difícil foi resolver esse problema, né? E também para mostrar que essa é uma conquista extraordinária intelectual, talvez uma das mais importantes do século XX na física teórica. Então, para mais informações, eu citei aqui um artigo que vocês podem dar uma olhada nessas teorias erradas, né, por assim dizer, da supercondutividade. Mas essas teorias erradas, cada uma tinha um insight importante que foi ajudando um outro físico teórico a também pensar numa teoria que, por sua vez, tinha um outro insight importante, e assim você vai construindo a ciência, né? Às vezes, uma teoria errada, ela pode ser uma teoria interessante, que ela fornece insights importantes que, no final das contas, você vai chegar na resposta certa. Então, esse é o processo de construção da ciência. Tá? Você não chega e acerta a teoria logo de primeira. Então, esse é um ponto importante que eu queria enfatizar. Então, outros experimentos importantes que sugeriram, né, o mecanismo da supercondutividade. Então, você tem, por exemplo, calor específico versus temperatura, tá? Que aqui, por exemplo, calor específico é linear na fase metálica, e aí na fase supercondutora você tem um decaimento exponencial. Tá? Esse decaimento exponencial sugere que você tem um gap aqui, delta, né, no espectro de excitação. Mas como é que ele pode ter um gap e é um supercondutor? Então, tinha essa discussão. Então, você tem um gap supercondutor aqui no espectro de excitação. E, além disso, talvez o experimento mais importante de todos é esse aqui, o efeito isotópico. Então, o efeito isotópico mostrou, basicamente, que se você mudasse a massa atômica do isótopo desses materiais, a temperatura crítica mudava. E a dependência é essa. TC depende da 1 sobre raiz quadrada de m, onde m é a massa do isótopo. Então, significa que se eu aumento a massa do isótopo, a temperatura crítica diminui. Por outro lado, se eu diminuo a massa do isótopo, a temperatura crítica aumenta. Então, a gente sabe qual é o mecanismo para aumentar ou diminuir a temperatura crítica de transição. Mas como que isso pode, né? Como é que entra a massa do íon da rede cristalina no mecanismo? Então, esse foi o trabalho do Fröhlich, em 1950. Ele mostrou que um elétron ele pode atrair outro via interação de fônons. Então, eles formam pares, chamados pares de Cooper. Tá? E os fônons são vibrações da rede cristalina. Tá? Então, na supercondutividade convencional, eles desempenham um papel crucial. Tá? Mas como é que um elétron pode atrair um outro elétron? Então, aqui tem um desenhozinho mostrando aqui os íons, né, com carga positiva, os elétrons aqui passando. Então, a ideia seria mais ou menos assim. Tá? Um elétron atrairia um íon da rede cristalina, que, obviamente, um tem carga positiva e outro tem carga negativa. E esse íon, por sua vez, atuaria num outro elétron. Então, você poderia ter uma interação atrativa entre dois elétrons, apesar deles terem carga negativa. Essa é uma ideia bastante simplificada, tá? Na verdade, essa interação é por meio de fônons, mas dá uma ideia de como que um elétron pode interagir atrativamente com outro elétron. E aí, esses dois elétrons interagindo formam um estado ligado que abre um gap no espectro de excitação, né? Formam os chamados pares de Cooper. Pares de elétrons, eles são estatisticamente semelhantes a bósons. Então, eles podem condensar, eles formam um condensado, e aí esse estado condensado de pares de Cooper é a chamada fase supercondutora. Tá? Então, esse foi o insight, né, desse pessoal que culminou no triunfo, né, que é um grande monumento, aí, vamos dizer assim, com uma conquista extraordinária da física teórica, que é a chamada teoria BCS. Né? E aí, esses três aqui ganharam o Nobel de Física em 1972, o Bardeen, Cooper e Schrieffer, e eles deduziram essa fórmula aqui, tá, para a temperatura crítica de transição. Se você olhar para essa expressão, você nota que ele depende da chamada frequência de Debye. A frequência de Debye depende de 1 sobre a raiz quadrada da massa do íon. Então, é daqui a dependência que a gente viu anteriormente. E ele tem um decaimento exponencial. E aí aparece a intensidade da interação elétron-elétron via fônon aqui, ó.
Então, note que um decaimento exponencial não é muito bom, porque significa que o TC, dependendo desses parâmetros, pode diminuir drasticamente. Então, você tem que otimizar para você ter um supercondutor, uma temperatura razoável. Para entender o papel desse gap supercondutor, eu coloquei um gráficozinho aqui para a gente analisar o processo de condução em metais normais. Então, metais normais, você tem uma banda aqui de energia, né, função do momento. Você vai ocupando a banda aqui até o nível máximo de energia, que é o chamado nível de Fermi, tá, que define a chamada superfície de Fermi. Nesse caso, quando eu não aplico o campo elétrico, tá, se eu somo os vetores de onda, isso dá zero, ou seja, não tem corrente no sistema. Agora, se eu aplicar um campo elétrico, aí eu desloco, né, esses estados ocupados, por exemplo, para um lado da banda, e aí se eu fizer o somatório dos vetores de onda, ele passa a ser diferente de zero, e aí eu tenho uma corrente aqui. O que ocorre? O que é a resistência? A resistência, por exemplo, o elétron, ele é espalhado se tem estados finais disponíveis. Tá? Então, por exemplo, quando ele encontra uma impureza, ele é espalhado se ele tiver estados finais disponíveis, né? Baixa energia. O que acontece com o supercondutor? O supercondutor ele forma pares. Então, vamos supor que o K forma um par com menos K. Tá? Então, se eu aplicar um campo aqui, ele vai continuar formando um par. Tá? Só que para o par de Cooper sentir a impureza, ele tem que ser quebrado. A impureza não vai agir nos dois elétrons simultaneamente. Ele vai agir, por exemplo, num elétron, só que eu teria que quebrar esse par de Cooper, e aí tem um alto custo energético, que é o gap supercondutor. Tá? Então, ao formar os pares de Cooper, os elétrons se protegem contra possíveis fontes de resistência, e aí eles fluem com resistividade nula. Tá? Aqui eu queria falar um pouquinho sobre aplicações tecnológicas. Uma coisa que está sendo muito discutida atualmente, né, aparece na imprensa e tal, são os chamados computadores quânticos. Os computadores quânticos, eles usam supercondutores convencionais, né, para fazer os chamados qubits. Né? Se você olhar esses computadores quânticos, eles precisam de hélio líquido para funcionar. Então, é extremamente caro você manter um computador quântico funcionando, porque a temperatura crítica para ele operar é muito baixa. Tá? Então, seria interessante a gente ter um supercondutor com temperatura um pouco mais alta para que esses computadores fiquem um pouco mais acessíveis para a população. Então, aqui eu citei alguns exemplos de supercomputadores, né? Você tem o D-Wave, no Canadá, e recentemente tem esse computador da Google, né? Que saiu na imprensa. Todos eles usam supercondutores convencionais de baixa temperatura e todos eles precisam de hélio líquido para funcionar. Você tem também aplicações de medicina, tá? Então você tem técnicas de imageamento por ressonância magnética. Isso também usa supercondutividade. Você precisa ter um supercondutor aqui para gerar campos magnéticos intensos, tá? Para fazer essa técnica não invasiva funcionar, né? E aí também precisa de hélio líquido para a máquina, para ela funcionar. E, por fim, eletroímãs gigantes, também feitos com fios supercondutores, né, para gerar campos magnéticos muito intensos para provocar colisões entre partículas, por exemplo, no acelerador do Large Hadron Collider, o LHC, no CERN, na Suíça. Esse ano, 2022, a ONU ela definiu como sendo o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Então, eu coloquei esse slide aqui. O que os supercondutores podem fazer para o meio ambiente? Então, um dos objetivos principais desse tipo de pesquisa é tentar desenvolver um material supercondutor a temperatura e pressão ambiente. Tá? E se a gente conseguisse fazer isso, teria um impacto enorme, né, na sociedade. Porque, por exemplo, eu teria fios e cabos de transmissão de rede elétrica sem nenhuma perda de energia. Isso é extremamente importante, porque estima-se que pelo menos 10% da energia elétrica ela é perdida só com transmissão, né, de energia, por exemplo, da usina até o ponto, por exemplo, a cidade, que é onde tem a demanda de energia elétrica propriamente dita. Então, se a gente conseguisse fazer tudo isso com cabos supercondutores, a gente não teria nenhuma perda de energia. Você poderia ter armazenadores eficientes de energia elétrica, né? Então, por exemplo, você pode ter uma espira supercondutora, que tem uma corrente induzida lá. Se você precisasse de energia, você pegaria essa corrente dali
e usaria para alguma finalidade específica. E se você tivesse um excesso de energia, você jogaria nessa espira, e como não tem perda de energia, ela ficaria fluindo para sempre. Você pode ter supercomputadores mais eficientes, isso aqui é importante, principalmente hoje, que esses supercomputadores estão cada vez maiores e o gasto de energia está ficando cada vez maior. Então, é importante que tenha algum mecanismo para economizar energia. E, por fim, trens de levitação magnética usando materiais supercondutores também que seriam extremamente importantes, porque evitaria, por exemplo, viagens de distâncias médias, assim, que também poluem muito. Então, em 1986, foram descobertos novos materiais, óxidos de metal de transição, por exemplo, esses são chamados cupratos, que tornam supercondutores em temperaturas bem mais elevadas, na faixa do nitrogênio líquido. Isso é bom, porque usar nitrogênio líquido é mais barato do que hélio líquido. Tá? No entanto, não tem um efeito isotópico, esses materiais não têm efeito isotópico. Então, o problema é que o mecanismo, a gente sabe que não são fônons. Então, a pergunta é, se não são fônons, o que é? Essa é a pergunta. Então, a gente está numa situação um pouco semelhante à situação que os físicos passaram lá, que eu mostrei no início, em que a gente está procurando um mecanismo microscópico por esse fenômeno nesses materiais. A estrutura cristalina, né, eu coloquei alguns materiais aqui, cupratos, né? Você vê que ela é uma estrutura cristalina complexa. No entanto, ela tem em comum que eles têm esses planos de cobre e oxigênio aqui, e a supercondutividade ela se dá ao longo desses planos. Tá? Você não tem condução, por exemplo, na direção perpendicular, só ao longo de planos. Tá? Então, esses planos parecem ser importantes para o mecanismo da supercondutividade. Então, esses sistemas, por essa razão, eles são sistemas de baixa dimensionalidade, eles são sistemas efetivamente bidimensionais. Tá? E isso parece ser importante na descrição do mecanismo. Aqui eu estou mostrando alguns supercondutores. Bom, alguns supercondutores descobertos até agora. Isso aqui é TC versus o ano em que foi descoberto. Então, aqui no início, a descoberta do Camelin-11, em 1911. Tá? Esse aqui é nióbio, tudo aqui é supercondutor convencional. A descoberta em 1986 do Bernoulli-Miller, dos cupratos, está aqui. Tá? E também tiveram outras descobertas importantes. Tá? Por exemplo, os supercondutores baseados em ferro também, que aumentam bastante a temperatura crítica supercondutora. Aqui é a temperatura do nitrogênio líquido, aqui é do hélio líquido. E aqui é a temperatura ambiente. Tá? Note que tem dois carinhas aqui bem altos. Tá? Esses materiais foram descobertos recentemente. Um foi em 2015 e outro foi em 2019. Tá? Esses supercondutores são convencionais. A gente sabe o mecanismo microscópico deles. A interação eletro-elétrica é via fônon. E isso é de se esperar, porque como a gente sabe o mecanismo, a gente sabe como aumentar a temperatura crítica. Né? Na verdade, se você submeter esses materiais a grandes pressões, ele aumenta a temperatura crítica. Note que aqui, esse hidreto aqui de lantânio tem que aplicar uma pressão de 170 gigapascal. E ele chega a uma temperatura crítica de 250 Kelvin. Então, está chegando lá. Agora, é só uma questão de tempo para esses supercondutores convencionais chegarem na temperatura ambiente, tá, gente? Alguns anos, você vai ter um supercondutor a temperatura ambiente. Só que a pressão é muito alta. E isso também não é bom do ponto de vista de aplicação tecnológica. Né? Esse aqui é o paper do grupo, né? E eles chegam a essa temperatura de 250 Kelvin, submetendo a uma pressão de 170 gigapascal. Existem previsões, tá? Eles procuraram esse material porque já tinha uma previsão teórica de que esse material seria supercondutor a essa temperatura, ou próximo dessa temperatura. Tá? Usou cálculo de estrutura de banda, DFT, e usou também a teoria de Migdal-Eliashberg, que é a teoria que descreve a interação eletro-elétron via fônon, e você chega nessa previsão. Existe uma previsão de um hidreto de ítrio, tá? Que ele já vai virar supercondutor à temperatura ambiente. E aí estão tentando agora sintetizar esse material. Então, agora é só uma questão de tempo para você chegar num material supercondutor ambiente. Só que a pressão é muito alta, é acima de 200 gigapascal. Tá? Então, os supercondutores com as temperaturas mais altas até o momento
a pressão ambiente são os cupratos. Tá? Então, por isso eu vou focar minha discussão nos cupratos. Tá bom? O diagrama de fase do cuprato é extremamente complicado. Tem inúmeros experimentos, cada vez experimentos vão descobrindo fases novas, então descrever isso de uma maneira totalmente unificada é um desafio intelectual do mais alto nível. O que você tem é o seguinte, aqui é temperatura versus dopagem. Tá? Então, dopagem zero, esses materiais são isolantes. Tá? E tem um ordenamento antiferromagnético. Quando eu dopo esses sistemas, por exemplo, com buracos ou com elétrons, dopar significa tirar elétrons ou introduzir elétrons no sistema. Se eu estou tirando elétrons, eu estou dopando com buraco. Se eu introduzo elétrons no sistema, eu estou dopando com elétrons. Tá? Eu destruo essa fase isolante e logo depois você tem uma fase supercondutora. Agora, olha só, o material é isolante, ele se torna supercondutor. Parecem coisas antagônicas na nossa cabeça, né? Mas se você olhar nesses materiais, é isso mesmo. Você tem que destruir uma fase isolante para ter uma fase supercondutora. Tá? E isso vai ajudar para a gente pensar num possível mecanismo para esses materiais. Então, você tem também uma fase aqui, pseudogap, né, que é do lado da fase antiferromagnética nessa região de dopagem. Você tem uma fase CDW. Isso é uma fase de líquido de Fermi, de Landau, aqui, né? Todas essas fases, essa fase, são fases bem conhecidas, que existem teorias e os caras que desenvolveram as teorias ganharam o prêmio Nobel para descrever essas fases eletrônicas. Tá? O problema é que tem outras fases, e a gente não tem a menor ideia como descrever essas fases. Em particular, essa fase aqui, pseudogap, que a gente não sabe exatamente o que é, existem indícios, né? E a fase chamada fase metal estranho. Note que essa fase metal estranho ela ocupa a maior parte aqui do diagrama de fase. E não só isso, se eu baixar a temperatura nessa fase metal estranho, eu tenho a fase supercondutora aqui, né? A temperatura crítica mais alta. Então, uma possível abordagem seria tentar entender o que é essa fase metal estranho. E aí, uma vez compreendida essa fase metal estranho, a gente poderia entender a supercondutividade como uma instabilidade dessa fase metálica. Então, essa é uma estratégia possível. Tá? E é essa estratégia que eu vou focar nessa palestra. Tá bom? Mas por que ele é um metal estranho? Por que ele é estranho? Então, para entender por que ele é estranho, eu vou falar o que é um metal não estranho. O que é um metal normal? Então, você tem a chamada teoria líquido de Fermi de Landau. Então, Landau ele nos fornece essa teoria que explica por que as partículas elas existem em alguns tipos de metais em temperaturas muito menores que a energia de Fermi. Tá? Isso não significa temperaturas baixas, não, tá, gente? A energia de Fermi é uma energia bastante alta. Tá? Esses materiais, eles têm estações de baixa energia que se comportam basicamente como se fossem elétrons livres ou buracos. Tá? Só que esses elétrons eles são renormalizados com uma massa efetiva. Tá bom? E o espalhamento é pequeno porque não há muitos estados com as partículas para serem espalhados. Um ponto importante é o seguinte, quando eu meço, eu calculo a resistividade desses materiais, a resistividade ela depende de T ao quadrado. Tá? Eu vou focar agora a discussão nessa parte do seminário em propriedades de transporte. Vocês vão ver que propriedades de transporte é a primeira coisa que o experimental mede e é a última coisa que o teórico consegue entender. É a coisa mais difícil de calcular, é propriedades de transporte. Né? Então, por isso que eu vou focar em propriedades de transporte nessa parte do seminário. Então, a resistividade, ela depende de T ao quadrado, no caso, o líquido de Fermi. Pela teoria de Drude-Sommerfeld, né, você tem aqui 1 sobre tal, né, que é a taxa de espalhamento, significa que a taxa de espalhamento de Landau é proporcional a 1 sobre T ao quadrado. Tá bom? E o metal estranho? O que ocorre com ele? Então, aqui eu mostrei um gráfico da resistividade versus temperatura de um metal estranho. Então, a resistividade ela é linear. Ela é linear, e aqui em baixas temperaturas ele vira um supercondutor. Então, ela cai drasticamente para zero. Só que ela é linear, gente, a temperaturas extremamente altas, próximas do ponto de fusão do material. Ele é linear e não para de ser linear. É muito simples a relação essa dependência com a temperatura, mas é muito difícil de entender como é que você pode ter uma resistividade linear por uma faixa de temperatura tão grande.
Tá? Isso significa que esse material não é um líquido férmio, porque se fosse um líquido férmio, deveria depender de T ao quadrado em alguma faixa de temperatura. Ele não depende de T ao quadrado em nenhuma faixa de temperatura. Tá? Você pode ter outros tipos de espalhamento, você pode ter espalhamento eletronfono, você pode, enfim, você tem vários tipos de espalhamento possíveis que vão gerar algumas dependências com a temperatura, por exemplo, resistividade proporcional até a quinta, mas você pode até ter T linear, no caso de eletronfono, em altas temperaturas, mas em algum momento ela satura. A resistividade, ela tem um limite aqui chamado limite de Mott e Hegel, que diz o seguinte, que se você olhar pela teoria do Drude, né, aquele tal lá é o tempo de relaxação, seria o tempo que demora para um elétron se propagar dentro do material, assim, de maneira bem simplificada. Se eu calcular o livre caminho médio, ou seja, a velocidade típica dessa partícula e multiplicar pelo tal, que é esse tempo de relaxação, eu tenho o chamado livre caminho médio desse material. Esse limite aqui, ele supõe o seguinte, o livre caminho médio não pode ser menor que o parâmetro de rede da estrutura cristalina. Entendeu? Então, teria um limite máximo da resistividade, que seria esse limite de Mott e Hegel. Esse metal estranho, ele ignora simplesmente esse limite. Ele continua e passa o limite e continua linear com a temperatura. Então, realmente, ele é muito estranho. Ele não tem quase partículas, obviamente, bem definidas. E o tempo de espalhamento dele é totalmente universal. Isso já foi medido para vários materiais, com vários tipos de estrutura de banda, com vários tipos de acoplamento. E todos eles têm esse tempo de espalhamento aqui, porque é proporcional a H cortado sobre KBT. Então, só depende de constantes fundamentais e a temperatura. Tá? Essa é chamada dissipação planckiana, em que se conjectura que esse seria o tempo mínimo que o calor poderia ser dissipado na natureza. Então, ele satura nesse tempo mínimo, que é chamada tempo planckiano. Tá? Isso foi observado em experimentos e tal. Então, se o tal é proporcional a isso, você tem uma resistividade que é linear com a temperatura. Tá? Aí eu vou falar um pouco sobre teorias, tá? E aí aqui eu tenho que fazer uma escolha, porque são muitas teorias. E eu vou falar um pouco também sobre as teorias que eu trabalhei. Então, você tem muitas teorias para explicar o mecanismo, e a razão disso é a seguinte, não é porque é uma área muito competitiva e ninguém concorda com ninguém, não é isso. É porque nenhuma dessas teorias ela é resolvida exatamente. Então, você tem várias teorias que você resolve utilizando algumas aproximações. Tá? Só que quando você vai comparar com a situação experimental, aí não adianta, porque você não sabe se o resultado que você está obtendo é da teoria sua ou é devido à aproximação que você está fazendo da sua teoria. Então, a comparação com o experimento, ela deixa um pouco difícil essa questão da comparação. Qual é a teoria correta? Todas as teorias que eu listei aqui, eu coloquei algumas mais relevantes, tá? Todas elas são realizadas em alguma medida nesses materiais. O ponto é outro. O ponto elas são as responsáveis pelo mecanismo microscópico da supercondutividade? Essa aqui é a questão que a gente quer tentar resolver. Então, um possível mecanismo são flutuações antiferromagnéticas, tá? Você pode ter também a teoria de super-exchange, que é do Phil Anderson, uma teoria proposta em 1987, tá? Que ele dizia que entender a fase isolante de Mott era fundamental para você entender o mecanismo microscópico da supercondutividade. Essas duas primeiras são as mais influentes nessa área de pesquisa. Mas você também tem a possibilidade de ter flutuações de carga, responsáveis pelo mecanismo microscópico. Você pode ter fases nemáticas, fases com corrente de loops e impedance wave, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tá? Eu coloquei aqui de novo o diagrama de fases, só para vocês lembrarem. Tá? Então, depende de como que eu vou atacar, né? O que eu acho, o que é mais relevante, o que é ordem primária, o que é ordem secundária. Esse é o ponto crucial. Então, a gente vai supor o seguinte, por exemplo, você está vendo que essa fase antiferromagnética ela é muito mais robusta no regime dopado com elétrons. Então, a gente vai supor que flutuações antiferromagnéticas de algum tipo são responsáveis por esse mecanismo microscópico que gera a formação de pares de Cooper. E isso é relevante no contexto de electron doped materials.
E eu vou falar também um pouco sobre flutuações do tipo onda de densidade de pares, que potencialmente, tá, essa é uma hipótese, pode ser relevante para descrever os cupratos dopados com buracos. Tá bom? Então, a teoria de flutuações antiferromagnéticas é a seguinte: a presença dessa fase antiferromagnética sugere, né, que você tem fortes flutuações antiferromagnéticas nesses materiais, e essas fortes flutuações podem ser responsáveis por fazer com que os elétrons, por exemplo, interajam atrativamente um com o outro e formem um par de Cooper. Então, essas partículas seriam chamados paramagnons. Tá? Não é um magno porque você não tem quebra de simetria, você está na fase paramagnética. Tá? Mas você tem fortes flutuações. Então, por isso é um paramagnon. Tá? E essa interação ela poderia induzir a formação de pares de Cooper que eventualmente condensariam e formariam a fase supercondutora. Aqui eu vou falar um pouco sobre um trabalho que eu estou fazendo, né, junto com o meu aluno de doutorado, que vai nessa direção. Tá? A gente parte de um modelo de spin férmion bidimensional, em que eu tenho férmions, né, e bósons. Mas quem são os bósons? Os bósons são as flutuações de spin antiferromagnéticas. Tá? E aí a interação entre os elétrons e esses bósons é que forma essa interação efetiva, que forma efetivamente o par de Cooper. Tá? A gente partiu desse modelo efetivo, tá? E usou o método de Monte Carlo. Então, o método de Monte Carlo quântico, ele é um método numericamente exato. Tá? Só que ele tem uma desvantagem, que ele é computacionalmente extremamente caro. Ou seja, demora muito tempo para simular utilizando esse método simulação. Tá? Só que o método de Monte Carlo ele tem um problema, chamado problema do sinal fermiônico. Tá? Quando você vai simular com férmions, os pesos que aparecem na função de partição, às vezes eles podem ser negativos. Isso tem a ver com a propriedade de antissimetria da função de onda. Tá? Então, a gente contorna esse problema estendendo esse modelo para um modelo de duas bandas. Tá? E aí, nesse caso, foi demonstrado por esses autores aqui, em 2012, que esse modelo ele é livre do problema do sinal fermiônico. Tá? E aí a gente usou esse modelo para simular. Aqui eu estou mostrando o diagrama de fases, tá? Obtido para o modelo. A interação aqui, spin fermion, é uma interação moderada. Tá? E aqui eu mostro que esse aqui é o parâmetro de dopagem, esse aqui é a temperatura. Eu tenho uma fase ordenada, com uma ordem antiferromagnética. À medida que eu dopo o sistema, eu destruo essa fase ordenada, eu tenho um regime aqui com muitas flutuações. E em temperaturas muito baixas, eu coloquei aqui um ponto verde aqui, tá? Eu tenho a fase supercondutora. Então, esse aqui, eu vou ter um domo aqui, esse aqui é o ápice do domo. Então, é o ponto mais alto da temperatura crítica desse sistema. Então, de fato, você tem uma fase supercondutora no modelo. Tá? Isso é comprovado usando o método de Monte Carlo para esse sistema. Aí, uma outra coisa que a gente fez é o seguinte, a gente também fez medida de propriedade de transporte, tá? Usando também o método de Monte Carlo. E aí a gente vê que nesse regime aqui, onde teria essa fase metal estranho, de fato a resistividade, ela depende aproximadamente linear com a temperatura, tá? Você tem um upturn aqui, que é quando o sistema ele entra na fase antiferromagnética, aí você tem uma tendência a ele subir. Mas quando você está na fase paramagnética, ele tem uma dependência razoavelmente linear, tá? Com a temperatura. Então isso mostra que, de fato, esse modelo descreve uma fase metal estranho. Tá? E também descreve uma fase supercondutora. E essas duas fases elas são interconectadas. Um outro resultado que eu acho interessante é o seguinte, a gente calculou compressibilidade de carga e também constante de difusão, chamada difusividade. E usando uma relação chamada relação de Nernst-Einstein, eu conecto a constante de difusão de carga com a compressibilidade e a resistividade. E aí, se a resistividade é linear, a gente mostra que a compressibilidade de carga, nesse regime de temperatura que a gente mediu, ela é essencialmente constante. Então, a constante de difusão depende de 1 sobre a temperatura. Tá? Eu acho isso interessante pelo seguinte, porque isso mostra que a resistividade linear ela pode ter origem na difusividade de carga no modelo. E isso é típico de teorias de campo fortemente acopladas.
isso mostra, tem trabalhos recentes que mostram que uma abordagem hidrodinâmica ela parece ser de fato central para descrever esses líquidos de não ferme que não tem quase partículas. Esse é o ponto, a gente não tem quase partículas. Então, como que a gente descreve isso? Então, parece sugerir que uma abordagem hidrodinâmica pode ser uma abordagem interessante para descrever esses sistemas. Agora, mudando um pouquinho de assunto, para o outro lado do diagrama de fase, os cupratos dopados com buracos. Tá? Aí, aqui eu queria chamar a atenção para esse resultado aqui de 2016, do grupo do Seamus Davis. O Seamus Davis, na época, estava em Cornell, agora ele é professor em Oxford. E eu acho esse experimento muito interessante, porque ele usa basicamente STM. STM é uma técnica, né, microscópio de varredura por tunelamento quântico. E aí ele tem como medir, nesse caso, usando uma ponta supercondutora, ele tem como medir a densidade de pares de Cooper no material com resolução nanométrica. Então, esse é o resultado que ele obtém. Ele pega lá um material, pega uma superfície bem limpa, né? E mapeia toda a densidade de par de Cooper. Então, aqui a gente está, entre aspas, vendo a densidade de par de Cooper no material, no espaço real. E aí ele faz uma transformada de Fourier e ele mostra, na verdade, que tem uma fase em que essa densidade de carga ela é modulada por vetores de onda. Tá? E essa é a chamada pair density wave, ou seja, ondas de densidade de pares de Cooper. É um sinal bem... Não é um sinal forte, ele tem uma amplitude menor, ele está dentro da fase supercondutora. Então, você tem uma fase supercondutora coexistindo com essa fase PDW. Mas ele consegue medir isso. Esse é um trabalho de 2016. Depois, esse grupo publicou vários trabalhos, e tem inclusive trabalhos recentes, em que ele confirma isso, eles mostram isso em outros tipos de materiais. Tá? Então, essa fase parece estar lá, naquele regime ali de dopagem ótima, próximo na fase pseudogap e também na fase supercondutora. Tá? Aqui no abstract ele cita um trabalho que a gente desenvolveu aqui no Instituto de Física da UFG. Então eu coloquei aqui só para ressaltar que ele citou a gente no abstract desse artigo da Nature. Então o que é uma fase PDW? Uma fase supercondutora, os pares de elétrons, eles formam, por exemplo, K e menos K. Então, esse aqui seria um exemplo de um par de Cooper em um estado supercondutor. Já numa fase PDW, você teria K e K mais Q. Então, o par supercondutor ele tem um momento de centro de massa finito. Tá bom? Ele não tem um momento de centro de massa zero, né? K menos K. É K e K mais Q. Então, seria uma nova fase supercondutora. E essa fase foi medida experimentalmente naquele experimento. Outro resultado interessante, e como eu falei, o meu foco aqui vai ser propriedades de transporte, um outro paper recente, 2021, do grupo do Nigel Hussey, na Inglaterra, em Bristol, e ele mostra, por exemplo, que a resistividade desses materiais é linear com a temperatura e o prefator da resistividade ela é correlacionada com TC. Ou seja, de fato, essas duas fases elas estão totalmente interconectadas. Para eu descrever a fase supercondutora, eu preciso entender a fase metal estranho e vice-versa. Elas são conectadas. E ele também calculou isso com campos muito fortes. Calculou, por exemplo, a magnetorresistência. A magnetorresistência é linear com o campo aplicado. Tá? Campos fracos, a magnetorresistência é quadrática com o campo aplicado. Então, essa magnetorresistência ela pode ser fitada, né, de acordo com essa função aqui, que a gente chama de escalonamento de quadratura. No fundo, é uma raiz quadrada de T ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, a temperatura e o campo aparecem em pé de igualdade na magnetorresistência. Tá bom? Então, para campos fortes, você tem uma dependência com campo linear. E, se eu fizer campo nulo, eu tenho uma dependência linear com a temperatura. É isso que quer dizer o experimento. Então, a gente precisa entender por que aplicando o campo, eu tenho essa dependência com o campo magnético. Então, a gente propôs um modelo efetivo, no mesmo espírito daquele modelo do spin férmio, que tem férmions e bósons, só que agora os bósons são flutuações de onda de densidade de carga. Tá?
E aí, esse trabalho não é numérico, esse trabalho é analítico. A gente fez a conta analítica e usou a teoria de cubo, tá? Para calcular a condutividade ótica nesses sistemas. Tá? E chegou no seguinte resultado. Tá? Não vou falar os detalhes, mas só colocar o resultado final. A resistividade linear, ela é aproximadamente linear com a temperatura, então está consistente com os experimentos. E a magnetorresistência, de fato, a gente observa dois regimes. Então, para acoplamentos, isso aqui é um acoplamento bosônico, um acoplamento entre os bósons forte e campos fortes, a gente tem a magnetorresistência dependendo linearmente do campo magnético aplicado. Por outro lado, se o campo magnético é muito menor que a temperatura, de fato, a gente obtém uma dependência com H ao quadrado. Então, pelo menos nesses dois casos, parece estar consistente com os experimentos. Então, esse comportamento concorda qualitativamente com esse chamado escalonamento de quadratura. Aqui é o diagrama de fase que a gente obteve. Tá? Então, você tem uma fase PDW, tá? Nesse regime. E aqui no meio, eu tenho esse regime de metal estranho, que a resistividade depende linearmente, aproximadamente, tá? Linearmente com a temperatura, e você tem essas propriedades aqui associadas à magnetorresistência. Quando eu dopo mais, eu tenho um líquido de ferro. Então, assim, esse diagrama de fase tem algumas semelhanças com os cupratos, né? Mas, obviamente, os cupratos são materiais muito mais complicados, e a gente só está tentando encontrar um princípio físico, né, básico, que controla a temperatura crítica supercondutora. Tá? Então, a princípio, a gente não está tentando resolver tudo ao mesmo tempo. A gente está tentando achar qual é o princípio físico. E o que falta fazer, nesse contexto, é a gente mostrar que essas flutuações de onda de densidade par, de fato, formam um estado supercondutor. Né? O estado supercondutor convencional, com momento de centro de massa zero, K menos K. Então, essa é uma coisa que a gente vai fazer num próximo trabalho. Então, nesse trabalho, a gente focou no cálculo de propriedades de transporte na fase metal estranho. Tá? Então, apesar de muitos trabalhos importantes sobre essa questão do mecanismo microscópico, esse problema ainda está em aberto. Esses materiais são extremamente complexos mesmo. A gente precisa entender qual é o princípio que rege o mecanismo. Tipo, alguma coisa como o efeito isotópico. No efeito isotópico, a gente sabe que é a massa do íon. Se a gente diminui a massa do íon, a gente aumenta a TC. Aqui, a gente não sabe o que fazer. É ensaio e erro. A gente não sabe como aumentar a temperatura crítica. Né? A temperatura crítica mais alta que a gente tem é 133 Kelvin, a pressão ambiente nos cupratos. Mas a gente não sabe como aumentar mais, porque a gente não tem um mecanismo. A gente precisa de um mecanismo para aumentar. Então, ainda tem muitas perguntas para serem respondidas, né? E aí, nesse sentido, muitas oportunidades, tanto para físico teórico quanto para físico experimental. Você tem muito experimento também. E esse grupo, por exemplo, do Shemus Davis, eles desenvolvem novos experimentos para medir coisas que a gente não imaginava que podia ser medido, eles vão lá e medem. Então, assim, você precisa ter desenvolvimento de novos experimentos e também desenvolvimento de novas teorias para tentar descrever esses materiais. Então, tem oportunidade tanto para teoria quanto para experimento. E, por fim, eu coloco aqui uma brincadeira. A brincadeira é a seguinte: os supercondutores convencionais foram descobertos em 1911, demorou 46 anos, e vocês viram a estatura, né, a envergadura das pessoas que estavam tentando encontrar a teoria da supercondutividade. Einstein, Feynman, Bloch e assim por diante. Eu esqueci de citar o Landau. Alguém podia até fazer a pergunta do Landau. Por que eu não citei o Landau? O Landau ele fez uma teoria da supercondutividade, mas a teoria dele, rigorosamente, está certa. Porque ele fez a teoria, que é a teoria de Ginzburg-Landau, que ela é uma teoria fenomenológica, ela só não é uma teoria microscópica. Então, Landau ele resolveu o problema da supercondutividade. É só que a teoria dele não era microscópica. A teoria microscópica, ou seja, partindo dos elétrons constituintes, né, da matéria, foi feita pelo Bardeen, Cooper e Schrieffer. Então, 46 anos, chegou na descoberta da teoria BCS. E os supercondutores não convencionais, 1986, mais 46 anos, 2032, coloquei um ponto de interrogação. Né? Então, a gente, brincando, né, teria 10 anos ainda para tentar descobrir o mecanismo físico desses materiais. Então, conclusão.
supercondutividade, ela representa uma área de pesquisa que oferece desafios interessantes, importantes, tanto do ponto de vista de física fundamental, como de física aplicada, né? Você pegar, usar esses materiais supercondutores para aplicar, né, na sociedade. Esse é um lado importante também dessa área de pesquisa que eu não falei muito. É uma área que conta com um número muito grande de prêmio Nobel de Física. O professor Adalberto Fazio falou de vários aqui, eu falei de alguns também. Descobertas nesse campo de pesquisa têm um impacto enorme na sociedade. E eu coloco aqui, quem descobriu a teoria da supercondutividade não convencional de alta temperatura provavelmente ganhará um prêmio Nobel de Física, que certamente essa será uma teoria nova e completamente diferente da teoria BCS. E também quem descobriu um material supercondutor a temperatura ambiente e pressão ambiente, tá? Também provavelmente ganhará um prêmio Nobel de Física, porque o impacto que isso terá na sociedade é enorme. Imagina, tudo que você imaginar que usa metal, né, condutor, sei lá, fio de cobre e tal, imagina você colocar fios supercondutores sem nenhuma perda de energia. O impacto disso seria enorme para a sociedade. Então, com isso, eu termino. Muito obrigado pela atenção. Estão me escutando? Ok. Perguntas? Professor. Muito legal a palestra. Espero que tenha motivado os meninos, que a área da matéria condensada nunca viveu tanta efervescência como atualmente. Sim. Pois é, perfeito. A pergunta é uma curiosidade. Como é que mede 175 gigapascal? Essa é uma boa pergunta. Se você olhar isso aí, só para você ter uma noção do que é esse tipo de pressão. Isso é mais ou menos da ordem de grandeza da pressão no interior da Terra. Né? E isso remete a uma previsão, na verdade, do Ashcroft. O Ashcroft ele fez a previsão que hidrogênio metálico era supercondutor à temperatura ambiente. Isso é um trabalho antigo, acho que da década de 60. E esses hidretos, né, eu falei do hidreto de ítrio. Falei, o hidreto de ítrio pode ser supercondutor à temperatura ambiente numa pressão de 200 e tantos gigapascal. Esse paper, o Ashcroft é coautor do paper. Então, esses hidretos, no fundo, eles estão relacionados com aquela proposta original do Ashcroft de que você teria o hidrogênio metálico seria supercondutor à temperatura ambiente. Mas eu não sei detalhes específicos de como é que é feita essa medida. Um problema que tem é que quando você submete esses materiais a uma pressão muito alta, você não consegue fazer quase nada com ele. Então, por exemplo, efeito mais, né, é muito difícil medir, porque ele está submetido a uma pressão muito alta, então é difícil, às vezes, caracterizar o material. Então, inclusive, tem uma proposta recente de um grupo nos Estados Unidos que eles falaram que tinham sintetizado um material a 260, eu acho, gigapascal. Era um composto ternário, não era um composto binário, com base de carbono, um hidreto lá com carbono. E esse resultado não estava certo. E a razão é que eles não verificaram se o material era supercondutor mesmo. Não estava certo. Eles falaram que era supercondutor à temperatura ambiente e chegaram a publicar o trabalho. Depois o trabalho foi retirado da Nature. O trabalho foi retirado da Nature. E eles não mostraram o efeito mais, né? Então, eles não mostraram que aquele material, de fato, era supercondutor. E aí ficou essa discussão, é ou não é? Então, muitos experimentos são difíceis de fazer por causa disso. Então, assim, respondendo a sua pergunta especificamente, eu não sei como é que eles fazem essas medidas, não. É impressionante a tecnologia envolvida, né? Mas, até agora, o supercondutor com temperatura mais alta aceito pela comunidade científica é esse que eu falei, é o hidreto de lantânio, que foi feito por um grupo da Alemanha, um grupo de Mainz, que é um grupo especialista em materiais submetidos a altíssimas pressões. Tá? Então, aquele é o recorde atual. Enfim, é o que a gente tem até agora. Obrigado. Só mais uma perguntinha. Nesses modelos que você apresentou aí, tem algum modelo que pensa em U negativo?
Eu vou dizer por quê. Quando eles estavam pesquisando esse material, eles não pensaram em supercondutividade, eles pensavam no efeito Janteller muito grande nesses pratos aí. E muitas vezes o efeito Janteller, e pelo menos pontualmente, ele apresenta um sistema de U negativo, ou seja, você é como se não passasse por um estado de carga. Então, se eu fosse escrever uma Hamiltoniana, eu não sei como é que eu poderia descrever microscopicamente, teria que ter uma justificativa, mas com um sistema de atração elétron-elétron, né? Um sistema de U negativo. Vocês já pensaram nisso? Aí eu vou citar um outro trabalho recente do Chemos Davis. Eu não falei sobre esse trabalho porque é muito recente mesmo, que o Chemos, usando essa técnica de STM, né? Ele conseguiu, é um trabalho publicado na PNAS em setembro desse ano, ele conseguiu mostrar que o mecanismo microscópico da supercondutividade está relacionado ao acoplamento de superexchange. É um trabalho do Anderson de 1950, né, que o Anderson reviveu em 1980, e ele conseguiu mostrar que ele depende do superexchange pelo seguinte: ele pegou um material, ele naturalmente, ele tinha uma modulação, né? E essa modulação fazia com que o hopping mudasse, por causa da modulação. O hopping mudava de acordo com a modulação. E ele mostrou, é muito interessante o trabalho, ele mostrou o seguinte, que o parâmetro de superexchange depende do hopping, depende de T ao quadrado sobre U, né? Onde o U é a interação. Então, a interação é positiva. O parâmetro de hopping, quando ele varia o T, ele varia o J no espaço real. E ele conseguiu correlacionar, ele mostrou um experimento e a previsão teórica e o resultado experimental, e é idêntica às duas figuras. Então, de fato, a modulação no hopping é que está causando a variação local no TC que ele está medindo via STM. E ele mostrou a correlação completa entre as duas quantidades físicas. Então, ele disse que ele provou experimentalmente que o mecanismo está relacionado ao superexchange. É T sobre U, você falou? T ao quadrado sobre U. É porque o modelo que você tem que usar, segundo ele, é um modelo de 3 bandas. Então, é cobre e 2 de oxigênio. Só que o oxigênio é isolante, né? E aí o cobre, ele tem uma interação antiferromagnética via o oxigênio. O T é o hop entre o cobre e o oxigênio. E o U é a interação no cobre. E ele induz essa interação atrativa, né? Que é uma interação antiferromagnética. E ele demonstrou experimentalmente que essa interação está lá. É como se você visse o resultado físico numa imagem. É impressionante o resultado. Agora, o comprimento ali, né, na sua figura... É muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. É bem pequeno. Professor Fázio, uma das formas de medir altas pressões é utilizar microcristais de rubi. Tem transições na região ali do vermelho, do infravermelho. São 2 linhas muito estreitas, então é possível, né, medir, mas depende do limite. Eu não sei o limite se chega tão alto. Tem até um vídeo ultravioleto que eu mostro que você só pode usar essa transição até 50. Sim. Então deve ser outro cristal, né? Só para voltar, que é interessante isso daí, eu tenho uma curiosidade de medir isso aí. Aí ele respondeu para mim o seguinte: isso é indireto, a gente usa o DFT. Você faz uma simulação dessa pressão e depois compara. É por isso que para ver essa... Porque depois de 50, 60, começa a ficar difícil, porque primeiro o diamante que você vai usar, né? E para ver aonde, como é que você vê isso, né? Então é uma medida indireta. Eu achei que
Bom, enfim. O autor do trabalho, né, esse grupo de Mines, ele tem até um livro sobre isso, né, sobre medidas em pressões extremamente altas, né? Mas, enfim, eu acho que eu vou até dar uma olhada nesse livro para ver como é que eles medem. 170 e agora estão fazendo a mais de 200. Eu não sei como, assim. 200 gigapascal, acho que é 3/4 da pressão no interior da Terra. É muito alta. Sim, não, é extremamente alta, né? Herman, aproveitando essa questão, nesse trabalho que mostra lá a supercondutividade do hidreto de lantânio, né, 170 gigapascal, certo. Foi estudado qual é a mudança na estrutura cristalina, sim, e na estrutura eletrônica. Eles fizeram algumas, sim, correlações. Sim. E quanto de variação de temperatura da pressão ambiente para 170, quanto variou, né, a temperatura crítica lá do que se tornou super... Esse detalhe técnico eu não sei, mas eu sei que o hidreto de lantânio foi uma previsão teórica primeiro. Na verdade, eles pegaram todos os hidretos, eles já fizeram simulação com todos. Todos. Acabaram, todos. Faltou eles só não fizeram o hidreto de ítrio. Acabaram, eles fizeram todos. Agora eles estão fazendo de compostos ternários, de 3 átomos. E aí eles estão tentando exaurir todas as possibilidades, mas pode ser que esse hidreto de ítrio já seja supercondutor à temperatura ambiente. Então, a pergunta é qual seria, né? Então, o material ele é estável a 170 gigapascal. Então, eles conseguiram sintetizar o material e o material era estável, que esse é um outro problema. Você pode criar um material que não seja estável a uma pressão muito alta, né? Então, eles fizeram esse estudo, sim, mas o detalhe, assim, de qual que seria a temperatura crítica em pressões baixas, eu acho que não deve ser uma temperatura crítica muito impressionante. Porque, caso contrário, é um investimento muito grande você ter que aplicar uma pressão tão gigantesca, né? Então, não deve ser uma temperatura crítica muito impressionante. Mas eu não sei exatamente qual que é. Mais perguntas? Ô, Herman, por que alguns materiais precisam de aumentar tanto a pressão para chegar no estado supercondutor e os cupratos, por exemplo, por que eles não têm essa dependência com a pressão? Não, eles têm também, só que não é igual a dependência. É uma ótima pergunta. Deixa eu colocar aqui. Eles têm também, só que não é igual. Note esse composto aqui, que é mercúrio, bário, cálcio, óxido de cobre aqui, ele é submetido a uma pressão de 30 gigapascal. Na verdade, ele é o recorde dos cupratos, né? Então, se você aplicar 30 gigapascal, ele sobe um pouquinho a temperatura crítica, tá? O ponto é que a gente não tem um mecanismo microscópico dos cupratos, então a gente não, você pode até aplicar pressão, mas não sobe muito a temperatura crítica. E a razão é a seguinte: no caso desses hidretos aqui, o que você está fazendo é mudando a interação elétron-fônon, por exemplo. Então, você tá mudando essa interação, você está aumentando essa interação. No que você aumenta essa interação, você consegue subir muito a temperatura crítica. Nos cupratos, como não tem efeito isotópico, né, a gente não sabe qual que é a variável que a gente tem que mexer para subtecer. Você pode até fazer no ensaio e erro, mas não sobe muito. Ela sobe um pouquinho, mas não sobe muito. Caso contrário, eles já testaram isso, eles tentaram aumentar a pressão, mas não sobe muito. E isso está relacionado com um mecanismo microscópico. Então, quando você aplica pressão, você está mexendo, no fundo, na interação eletro-elétron via fônon. Então, o que eles estão fazendo aqui, nesses casos dos hidretos, é otimizar ao máximo essa interação. Então, é tentar achar qual é a estrutura de banda e qual que é a interação assim que você maximiza ao máximo a temperatura crítica, entende? E eles notaram que essa é a forma de subtecer, aplicando pressão nesses sistemas. Mas nos cupratos não afeta muito. Sim.
Legal, legal. Sim, sim. Legal. Pessoal, nós temos mais tempo para uma pergunta. Tem mais alguém que queira fazer essa pergunta? Ou... Quando ele estava medindo ao Kelvin, porque mandou ele fazer esse experimento. Eu sei a história. Então conta a história para o menino aí. A história é a seguinte: o Kelvin, ele fez o experimento por causa de uma teoria errada. Por causa de uma teoria errada. Por isso que é importante, às vezes uma teoria errada te dá insight, né? E ajuda o avanço da ciência. O Kelvin, ele achava que se abaixasse a temperatura muito, né, temperatura muito baixa, a resistividade ia divergir. E isso não aconteceu. Na verdade, a resistividade foi para zero. Foi o oposto do que o Kelvin estava esperando. Então, foi baseado na teoria do Kelvin. Exato. Então, foi o oposto do que o Kelvin estava imaginando. Isso mostra, né, que... exato, mas às vezes a besteira, né, se a gente pode falar assim, ajuda o avanço da ciência, né? Porque te dá insights do que fazer, né? E aí, às vezes, se você provar que a pessoa está errada, também ajuda a avançar a ciência. Que aí você fala, opa, esse mecanismo não está certo, então a gente tem que procurar outra coisa. Então, é uma história bastante interessante. Sim. Sim, sim. Tem vários exemplos na física, né? Vários exemplos importantes. Sim, sim. 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 Nós temos mais uma pergunta, professor Adolfo. Herman, só uma curiosidade aqui. Esses hidretos aí em alta temperatura, altas pressões, a suposição é que o hidrogênio torne-se metálico. Esse era o trabalho original do Ashcroft, lá na década de 60. E tem alguma coisa com, por exemplo, com fluoretos, teluretos, não óxidos, por exemplo, os fluoretos. Por exemplo, o flúor não poderia tornar metálico em uma determinada pressão, ou não tem nada feito nessa área, explorando outros materiais que não sejam hidretos. Eu não sei. Não sei. Porque às vezes tem uma avalanche assim, de pesquisa numa determinada linha, mas fica algumas coisas de lado que poderiam ser interessantes. Quer dizer, não tem nada além de... fugindo dos óxidos, né? Os cupretos aí, os óxidos, passando para esses outros materiais tipo... Não convencional, a gente foca muito em óxido, né? Então, você tem óxido de cobre, agora, recentemente também, não falei, mas os niquelatos, né? Óxido de níquel também, é supercondutor, também é supercondutividade não convencional. Então, foca muito em óxido. E no caso dos hidretos, é totalmente baseado na teoria do Ashcroft da década de 60. Então, essa foi a direção que eles seguiram. O Ashcroft falava isso na década de 60, é um trabalho bastante... interessante. E aí, inclusive, o Ashcroft é coautor desse trabalho que eu falei. Então, não sei, no caso de flúor, não sei. Teria que pensar. Obrigado. Então, devido ao limite de tempo, vamos terminar por aqui. Vamos agradecer uma vez mais ao professor Herman Freire.